Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar num livro que tem uma promessa e tanto, Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Um livro com um subtítulo bem direto, né? Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral. Exatamente. E a nossa missão aqui é destrinchar as ideias dele, entender como o cérebro aprende e, quem sabe, como podemos nos tornar mais inteligentes. É um livro que já vendeu mais de 100 mil cópias, mas o autor contava uma coisa curiosa. Eu li sobre isso. Ele dizia que ficava triste, né? Isso, porque ele recebia muitas mensagens de leitores dizendo a mesma coisa. Poxa, pena que eu não li esse livro antes. E o mais irônico é que o próprio autor admitia que, no livro, ele basicamente escreveu o óbvio. Sim, só que esse óbvio dele, assim, vai contra quase tudo que 99% das escolas e famílias no Brasil pensam sobre estudo, sabe? Totalmente. Não é uma fórmula mágica, é uma mudança de perspectiva mesmo, uma reprogramação. Exato, uma reprogramação. Então vamos começar pela pergunta mais básica que o livro faz. Por que, afinal, a gente tem que estudar? E a resposta que ele constrói é bem dramática. Ele começa com uma analogia que me deixou bem pensativa, a dos micróbios na garrafa. Ah, essa é fantástica e super poderosa. A premissa é simples, né? Você tem uma garrafa com um micróbio que dobra de tamanho a cada minuto. Começa à meia-noite. E às 4 da manhã a garrafa está pela metade. A pergunta é, quando ela vai estar cheia? E a nossa intuição falha completamente. A gente pensa, se levou 4 horas para chegar na metade, vai levar mais 4 horas. Exato, tipo às 8 da manhã, mas a resposta é às 4 e 1 minuto. E o que mais me marcou foi a parábola que ele cria com isso, a do micróbio político. Sim. Que às 4 da manhã sobe num palanque e fala, meus amigos, em toda a nossa história só consumimos metade dos recursos. Temos o dobro do tempo pela frente. E todo mundo comemora. Sem perceber que o colapso total está a 60 segundos de distância. Puxa. Essa imagem é a porta de entrada para a tese central do livro, que é bem malthusiana. Ele argumenta que o mundo está superpovoado. O que gera uma competição cada vez maior. É uma competição cada vez mais acirrada e, ao mesmo tempo, uma automação que elimina empregos. Pensa no pedágio automático, nos caixas eletrônicos. O espaço para mão de obra não qualificada está sumindo. Então, nesse cenário, qual é o recurso que se torna o mais valioso de todos? Exatamente essa é a pergunta. E a conclusão dele é que o bem mais escasso e valioso para sobreviver nesse mundo não é a água, não é petróleo, é a inteligência. A capacidade de criar, de resolver problemas. Isso. Por isso ele era tão enfático em dizer que o livro dele não é de autoajuda. É um manual de sobrevivência. E para sobreviver, ele diz que o jeito que a gente estuda hoje não serve para nada. Estudar para tirar nota, para passar de ano, ele diz que é uma perda de tempo. O conselho estude mais, que todo mundo ouve, estaria errado. O certo seria estude melhor. O objetivo não é o diploma, mas sim desenvolver a mente. O diploma é só uma consequência. Mas isso leva a uma questão bem prática, né? Como que se estuda melhor? Para estudar melhor, a gente precisa entender a máquina que a gente está usando. E é aí que o livro vira um guia prático mesmo, com a metáfora do cérebro-computador. A memória RAM e o HD. Exato. E descreve perfeitamente o estudante padrão, que eu mesma já fui tantas vezes, estudar o mais perto possível da prova, com aquele lema, para não dar tempo de esquecer. Que seria usar só a memória RAM do cérebro. E o mais incrível é que essa metáfora dele antecipou de um jeito muito intuitivo o que a neurociência hoje comprova sobre a consolidação da memória durante o sono. Não é só uma analogia bonita, então? Não. É um processo biológico real. A nossa RAM cerebral, que fica ali no sistema límbico, é volátil. A informação se perde, principalmente depois de uma noite de sono. E o HD cerebral, o córtex, é onde o conhecimento fica gravado de verdade, né? De forma permanente. E a transferência da RAM para o HD, o ato de salvar o arquivo, acontece quando? Acontece enquanto a gente dorme e sonha. O cérebro se reconstrói fisicamente para aprender, certo? Mas aí vem o ponto crucial. Como é que o cérebro decide o que salvar? O livro diz que não é pela importância lógica do assunto, o que parece um problemão. É um problema gigantesco. E é a causa do fracasso da maioria dos estudantes. O cérebro não salva o que você racionalmente acha importante. Ele salva o que tem uma etiqueta emocional.
Entendi. Uma aula chata, mesmo que seja super importante, é a primeira a ser descartada. Perfeito. O exemplo que ele dá é ótimo. Se o professor está explicando a Revolução Francesa e, no meio, conta uma piada muito boa, um mês depois. Aham. O aluno vai lembrar da piada, não da matéria. Porque a piada teve emoção, a aula não. Mas espera aí, e se a aula for inevitavelmente chata? Como é que se cria carga emocional para, sei lá, direito administrativo? Essa é a pergunta de 1 milhão. E a solução do livro é a parte mais genial e, ao mesmo tempo, a mais simples de todas. Você não depende do professor, você mesmo cria emoção. Como? Sinalizando para o seu cérebro que aquela informação é importante. E como você faz isso? Revisitando o conteúdo, antes de dormir. O ato de sentar e estudar o que você viu no dia é a própria carga emocional. É você falando para o seu cérebro, ei, de tudo que aconteceu hoje, isso aqui é para salvar no HD. E daí vem o grande lema do livro. Exatamente. Aula dada, aula estudada. Hoje, não amanhã. Hoje, porque o processo de salvar acontece nesta noite. Esperar para estudar perto da prova seria como tentar usar um programa que nunca foi instalado. É isso. Por isso ele diferencia o aluno inteligente, que estuda perto da aula, do aluno desorientado, que estuda perto da prova. E a consequência disso é radical. Na véspera da prova, não se estuda. Não se estuda, se descansa, dorme bem para o cérebro acessar o que já está gravado. Isso muda tudo sobre o quando estudar. Mas e o como? Basta eu reler a matéria antes de dormir ou a forma como eu faço essa revisão também importa? Importa e muito. A revisão não pode ser passiva, e aqui ele usa um provérbio chinês que resume tudo. Se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. O aprendizado de verdade está no fazer. Está no fazer. Estudar é um verbo de ação. É sentar com lápis e papel e produzir algo. Um resumo, um esquema, resolver exercícios. E ele é muito enfático na questão do lápis e papel. Tem uma frase no livro que me chocou um pouco. Digitar não é escrever. Sim, essa frase é bem forte, né? Muito. E hoje em dia, quem não usa um computador ou tablet para estudar, ele está dizendo que uma geração inteira está aprendendo menos. Olha, eu entendo o estranhamento, mas o argumento dele não é contra a tecnologia. É sobre o processo cognitivo. Quando você escreve à mão, o cérebro ativa uma rede neural muito mais complexa. Envolve o movimento da mão, o reconhecimento da forma da letra. Isso. É um processo mais lento, mais deliberado. Digitar é uma tarefa motora repetitiva. A ideia dele é, quando você digita um resumo, a informação fica gravada no HD da máquina. Quando você escreve à mão, ela fica gravada no seu HD. Puxa, isso redefine completamente o papel da sala de aula. Se o aprendizado acontece em casa sozinha, para que serve a aula então? O papel da aula é fundamental, mas é outro. O livro tem outra frase ótima para isso. Na aula você não aprende. Na aula você entende. Entendi. A aula é o primeiro contato, é onde você tira dúvidas. Mas a construção do conhecimento, o aprendizado de fato, é um processo solitário e ativo. O aluno precisa virar professor de si mesmo, um autodidata. Como na analogia que ele faz da matemática que é como um prédio. Exato. Se a fundação de um andar ficou ruim, é impossível construir o andar de cima. As pessoas não têm dúvidas em matemática, elas têm dívidas. E essa dívida só se paga sozinho. Tá, então já entendemos que o aprendizado acontece sozinho, com papel e caneta e no mesmo dia da aula. A pergunta que fica é, existem outros hábitos que podem turbinar esse processo? Sim, e ele entra nisso na segunda parte do livro, com uma receita para acelerar os neurônios. São 5 passos. Certo. Os 3 primeiros reforçam o que a gente já falou. Primeiro, acreditar. Acreditar que o cérebro pode mudar. Segundo, evitar a burrice. E aqui ele é bem polêmico, né? Ele fala de excesso de TV, que ele chama de talidomida mental, games violentos, uso passivo da internet. Essa lista parece um pouco radical. Pode ser radical, mas o ponto dele não é ser contra a tecnologia. A crítica é contra a passividade. Não é a internet que emburrece, mas o ato de rolar o feed sem pensar. Entendi. É sobre o entretenimento que desliga o cérebro em vez de ativar. Exato. E o terceiro passo é a regra de ouro. Estudar pouco, mas todo dia.
Ok, e os 2 últimos passos? São mais proativos, né? Sim, são sobre buscar ativamente o desenvolvimento. O 4º passo é procurar desafios, fazer musculação mental. A regra é simples. Sempre que tiver uma opção fácil e uma difícil, escolha a difícil. Os exemplos que ele dá são ótimos. Assistir ao filme com áudio e legenda em inglês, em vez de dublado. Ler o livro em vez de só ver o filme. É buscar o esforço cognitivo de propósito. E o 5º e último passo, que ele diz ser o mais importante. Ler. Muito. Mas não ler por obrigação, o que é fundamental. A chave é ler é lazer. O segredo é achar o seu livro. E o conselho dele é libertador. Está chato? Pare. Abandone o livro sem culpa e comece outro. Isso. Até achar um que te fascine. Para ele, a leitura resolve os 4 grandes problemas dos estudantes: falta de vocabulário, dificuldade de interpretação, redação fraca e raciocínio lento. E isso tudo se conecta com a ideia de retroalimentação incentivadora. É isso. Exatamente. O ciclo vicioso ou virtuoso. Pessoas com preguiça mental buscam atividades passivas, o que gera mais preguiça. Um ciclo vicioso. Enquanto pessoas que se desafiam, que leem, sentem prazer nisso e buscam mais desafios. Um ciclo virtuoso. E a boa notícia é que dá para quebrar o ciclo vicioso e começar um virtuoso. A leitura, para ele, é a principal porta de entrada. No fim das contas, a mensagem que fica é que inteligência não é algo fixo, né? Não é como a cor dos olhos. De jeito nenhum. É uma habilidade que se aprende, se pratica e se desenvolve, com método, disciplina e constância. A chave é o hábito diário, não o esforço desesperado de véspera de prova. E o livro termina com uma reflexão que vai além do estudo. O autor diz que o objetivo de ser mais inteligente não é só passar um concurso ou ter sucesso na carreira. Isso seria um bônus. O objetivo real é viver uma vida mais rica, mais intensa, mais interessante. É ser autora do próprio roteiro, sabe? Num mundo que ele via como cada vez mais padronizado, ser estranho, ser um leitor, um pensador, um nerd é uma virtude. Um ponto de vista muito interessante. E isso nos deixa com uma provocação final. Se a jornada para uma vida mais rica começa com a escolha deliberada pelo caminho mais desafiador, qual poderia ser o primeiro pequeno desafio a ser incorporado na rotina diária? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para Mais.